Você pode abrir aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 3,18. Nós vamos estar lendo primeiramente esse texto. Amém. Vamos ler ali o texto. Então diz assim, 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Podemos ler essa segunda parte juntas? Vamos lá? Nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Pode se assentar. Então, eu até brinquei que a Jo me perguntou qual que era o tema dessa noite. Eu falei, puxa, eu não sei se é mulheres transformadas, se são processos, se é em obras. Porque isso que eu quero compartilhar. Eu quero falar sobre essa transformação que o Senhor gradativamente faz em nossas vidas. E Ele colocou esse tema de uma maneira tão forte. Esse mês eu tenho sido muito ministrada pelo Senhor dentro dessa série que nós estamos fazendo, né, que é sobre os atributos de Deus. Eu tenho sido muito ministrada por esses ensinos e também falando sobre esse agir de Deus, também fui muito ministrada. Então, quem aqui não passou e não tem passado por processos na sua vida, né? Todas nós passamos por ciclos, por fases, por momentos em que o Senhor trabalha conosco. Desde o dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ali houve uma transformação miraculosa no nosso espírito, que é o novo nascimento. Então a Bíblia fala então que o nosso espírito que estava morto recebe a vida de Deus e então ali há uma santificação no espírito, uma santificação progressiva que acontece na alma e no corpo, mas no espírito nós somos vivificadas e ali o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso espírito. Então já é uma transformação tremenda da parte do Senhor nas nossas vidas. Mas Ele vai agindo e trabalhando e moldando as nossas vidas de uma maneira tremenda. E esse é um dos textos que fala sobre essa transformação. Eu até lembrei daquele processo da lagarta, que muitas vezes é citado em ministrações para mulheres ali, que fala sobre aquele tempo do casulo, e aí depois, então, aquela transformação linda daquele bichinho feio, né, numa borboleta maravilhosa. Mas dentro do que eu quero falar, eu quero abordar que nós vamos passar por processos a nossa vida toda. Nós passamos por fases de milagre, por fases de bonança, por bênçãos. E, de repente, está ali o Senhor trabalhando, mexendo novamente nas nossas estruturas, em áreas que precisam ser trabalhadas. Então, eu ouvi algumas frases de um pastor que eu admiro muito, não sei se são frases dele, mas essas frases me marcaram muito e elas dizem assim, que o processo nos leva ao propósito. E nós sabemos, sem propósito, nós vamos levando a vida sem termos um futuro, né? Sem termos sonhos. Mas, então, também esse processo que nos leva ao cumprimento do propósito, esse processo nos leva a confrontos. E esses confrontos nos levam a transformações. E a Bíblia nos fala que o Senhor se alegra e o que Ele deseja, e Ele se empenha nisso. Se nós fôssemos ler todos os textos, mas eu creio que não vai ser possível. Eu quero falar sobre a vida de alguns homens, algumas mulheres que passaram por isso. Esses processos, eles nos levam ao crescimento, ao amadurecimento. Então, eu quero trabalhar 2 pontos com vocês. O primeiro é que o Senhor, Ele expõe o nosso interior através dos processos. E o segundo ponto é que os processos nos levam ao progresso. Nos levam ao amadurecimento, à vitória, ao triunfo, à prosperidade. E é isso que o Senhor deseja. Um dos primeiros exemplos que eu quero falar é sobre a vida de Ana. Ana, né, ela tinha um processo chamado esterilidade.
ela passava por essas lutas, esses vales, porque ela não podia ser mãe. Então aquilo mexia profundamente com a identidade, com o valor, causava uma baixa estima nela. Então, e ela era ainda o tempo todo provocada por a sua rival, pela segunda esposa do seu marido, por Penina. Então tudo aquilo o tempo todo causava uma pressão, cutucava as feridas ali de Ana. Mas todo esse processo levou ela a confrontos de situações dentro dela, levou ela a uma fé tão fortalecida e vitoriosa que foi capaz de trazer a bênção, a cura para ela. Se Ana não tivesse passado por todos aqueles processos, essas dificuldades, esses vales, essas lutas, se não tivesse se apresentado diante dela toda essa situação, as provocações de Penina, o coração dela não teria sido exposto e ela não teria alcançado, então, o milagre. Nós sabemos que Ana se tornou, então, mãe de um grande profeta de Deus, Samuel, e ela dedicou ele ao Senhor. Então, a esterilidade, aquela provocação, as humilhações foram um dos processos na vida de Ana. E nós vemos os homens, as mulheres da Bíblia, todo passando por processos. E se eu fosse perguntar aqui, vocês poderiam dizer, puxa, eu já passei por tantos processos. Ali a dona Nair compartilhou sobre esses processos da busca da cura, né, me fugiu o nome, da epilepsia, depois, né, de gerar filhos saudáveis, depois da conversão dos filhos. Ela compartilhou outros testemunhos lá no dia que nós fomos gravar. E cada uma de nós passou por várias coisas e Deus foi nos moldando, Deus foi nos trabalhando. Um dos textos muito conhecidos é o texto de Jeremias 18. E ali ele fala, o Senhor fala ao profeta e diz, olha, vai à casa do olheiro, que eu quero falar com você ali. Então ele desce e o profeta conta que ali ele viu então o olheiro trabalhando e pegou o barro e começou a trabalhar naquele barro. E todas nós já vimos vídeos, eu até pensei de passar o vídeo aqui. Mas aquele profissional vai trabalhando, amassando, ele não tem como formar um vaso sem que aquela massa de terra esteja limpa, tire todas as coisas. Um dos vídeos que eu assisti, depois de quase preparado o vaso, tinha ali uma pedrinha. Então, ele para a roda, ele remove aquilo ali, ele põe um pouquinho de barro ali, daí ele volta a rodar e põe água e vai moldando até ficar aquilo imperceptível. E a Bíblia diz que nessa passagem, então, o vaso se quebra na mão ali do oleiro. E vamos ver o que a Bíblia diz. Eu vou pedir para pôr lá para mim. Então, Jeremias 18, deixa eu ver que versículo que é, se eu marquei aqui. Eu estou com todos os textos aqui. 18, 3 e 4. É bem conhecido, né? E eu tenho certeza que todas já foram ministradas alguma vez. 18, 3 e 4. Jeremias. Jeremias 18, 3 e 4. Então, ali nesse texto fala que o vaso acabou se quebrando na mão do oleiro. Vamos ver ali a segunda parte. Pode passar no 4. E ele diz, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Então, por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor me deu esta mensagem. E ele começa a falar ali sobre essa comparação de Israel, sobre a rebeldia de Israel e como ele queria moldar o povo de Israel. Em uma outra tradução que eu li, em várias traduções, ele diz assim, que o vaso se quebrou, então ele amassou e fez conforme ele desejava. Conforme ele queria, conforme era o desejo dele, ele fez o vaso novamente. Então, nós não precisamos ter medo dos processos. Os processos são nossos aliados, né? Vamos passar por processos até Jesus voltar. Processos nos cutucam
nos fazem acordar e chegar aonde o Senhor deseja que nós cheguemos. Processos nos levam aos propósitos certos. Processos nos levam aos nossos destinos proféticos. Aquele destino que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos nos submeter e não fugir dos processos, né? E nós sabemos que todo e qualquer projeto na nossa vida, ele é feito paulatinamente, né? É um passo de cada vez, o Senhor vai nos construindo, ou nós vamos construindo aquilo que nós estamos empenhados ali. Então, enfermidades, desempregos, crises financeiras, crises no casamento, crises com os filhos, doenças com os filhos, crises de relacionamento, mágoas, situações, podem tudo ser processos que o Senhor está trabalhando em nós, para que o nosso interior seja revelado, né? Então, homens e mulheres da Bíblia passaram por muitos processos e se fosse perguntar para vocês aqui, quem já passou por processos, ergue a mão, eu tenho certeza que todas levantariam a mão, porque nós temos passado por isso. E uma das frases que eu li, que eu acho assim muito linda, né? É que são as uvas esmagadas que formam o vinho, ou o suco de uva, né? As sementes, elas crescem na escuridão, né? Os diamantes também, eles são lapidados e formados, né? Ali de uma maneira tão única e especial. Não vem pronto, não está já ali pronto. Então, o Senhor deseja nos conduzir nesses processos de amadurecimento. Mas o que acontece se nós não aceitarmos esses processos? Se nós não nos submetermos aos processos de Deus? Se nós não nos rendermos aos processos? Nós estagnamos. Nós não alcançamos aquele destino que o Senhor deseja para nós. E o Senhor não vai interferir nisso, porque Deus, claro, é soberano, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos submeter ou não. Às vezes Deus permite algo para nos amadurecer, trabalhar uma raiz conosco, para que a gente supere aquilo e a gente continue progredindo. Mas aí nós podemos dizer, não, eu me recuso. Não, eu não quero. Eu não vou fazer esse caminho de humilhação, eu não vou fazer esse caminho de perdão, eu não vou mexer nessa raiz. E aí, nós entramos em estagnação. Mas o Senhor quer nos levar a romper. Os processos nunca são para nos destruir. Eles são para nos amadurecer. Nós sabemos que Deus nos ama. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós acreditamos nessa bondade de Deus, nesse amor de Deus, nós temos que saber que Ele está nos conduzindo ao caminho que nós precisamos. Talvez em alguns desses processos nós vamos dizer, eu não mereço isso que está acontecendo comigo, né? Eu não contava com isso, mas o Senhor está ali moldando o nosso caráter, Ele está nos preparando para aquilo que Ele deseja nos levar, para aquele lugar que Ele deseja nos levar, ou talvez sejam até orações que nós fizemos que Ele está respondendo. Nós pedimos, Senhor, eu quero um casamento curado. Deus, eu quero uma família sacerdotal. E aí o Senhor fala, joia, eu estou com você. E aí Ele começa a trabalhar e a mexer nas estruturas. E aí nós dizemos, Deus, o que está acontecendo? E muitas vezes são respostas das nossas próprias orações. Então, os processos vão nos levar às vitórias. E o primeiro ponto, então, é esse, né? Deus quer expor nosso interior nos processos. E eu quero ler com vocês lá em Êxodo 15, 22 ao 27, na nova versão internacional, pode ser. Ou eu posso acompanhar ali. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e pôs
e os pôs, vamos ler, voltar àquela parte ali, e os pôs à prova. Pode passar. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. O que aconteceu aqui nessa história? O povo estava cativo no Egito, preso, nós conhecemos, a maioria conhece essa história. Então começa um processo de libertação. Deus os tira de lá, toda aquela questão das pragas, eles saem então do Egito e são conduzidos então a essa libertação. De repente eles chegam diante de uma dificuldade que parecia ser insuperável, não havia saída. Não sei se vocês já estiveram diante de situações assim, eu não vejo saída, não tem solução. E foi isso que aconteceu com o povo, porque eles estavam diante do mar, atrás deles vinha o exército com fúria, com desejo de matar, de se vingar, de acabar com eles e de escravizá-los de maneira pior, com certeza. E diante deles estava um mar. E eles, com crianças, mulheres, com tudo aquilo que eles estavam trazendo de lá. Mas Deus age de maneira sobrenatural. O mar se abre, eles passam a seco, os inimigos deles são todos, então, ali, exterminados de uma maneira maravilhosa, tremenda. Então nós também já experimentamos situações assim, de recebermos bênçãos tremendas, de recebermos intervenções do Senhor, e nós vamos lá e celebramos. Se nós formos ler esses textos anteriores, vai dizer ali sobre os cânticos, né? Como que o cântico que Miriam cantou, o que Deus fez e tudo aquilo que eles estavam celebrando, que eles tinham passado, Deus tinha feito um milagre sobrenatural, algo espantoso, inacreditável. Os inimigos tinham sido todos exterminados. Mas aí o Senhor então resolve pôr pressão. Um pouco de pressão, e submete eles a um processo de 3 dias sem água. Então eles estavam caminhando já há 3 dias sem encontrar água. E eles chegam a um lugar, já estavam ali à beira de ter algo fisicamente falando. Eles chegam àquele lugar e a água era poluída, não podia ser ingerida. Era água amarga. Se eles bebessem daquela água, eles iriam morrer. E quantas situações nós também enfrentamos nos processos da nossa vida, em que as coisas se apresentam e nós dizemos, só está piorando. Deus, eu clamei por intervenção, o Senhor está me dando mais prova, mais luta. Não era agora só para vir as bênçãos. Gente, eles tinham experimentado há 3 dias atrás um milagre estrondoso, eu nem sei que palavra colocar. O mar tinha se aberto diante deles. Uma ação da natureza inacreditável tinha acontecido. Eles viram todos aqueles que tinham escravizado eles sendo exterminados. Mas 3 dias de sede, e o que o texto diz? Eles começaram a perseverar firmes em Deus, crendo na vitória. Sorridentes e felizes no dia seguinte. A Bíblia diz que eles começaram a reclamar. Ah, não, nós tivemos 3 dias de paciência, Moisés. 3 dias com sede. E você nos traz aqui. E toda aquela coisa, nós sabemos da murmuração que veio posterior. E aí, então, o líder deles, mesmo diante de toda aquela chateação, eu não sei se vocês já se colocaram no lugar de Moisés, ele então clama a Deus e Deus intervém de uma maneira ilógica. Só que a obediência, mesmo que a direção foi ilógica, mesmo que a direção foi irracional, mesmo que aquilo era humanamente impossível, porque galho nas águas, eles poluem. Eles não limpam. Eles não purificam. Mas a Bíblia diz que então, pela
obediência de Moisés, em seguir a direção, em ouvir a voz de Deus e seguir a direção do Senhor, em não se irar como aconteceu depois mais tarde, lembra quando ele bateu na rocha, né? Dele ir buscar a direção e obedecer, então a Bíblia fala que outro milagre tremendo aconteceu. Quando ele fez conforme a orientação de Deus, essas águas se tornaram doces e próprias para beber. Então, o Senhor coloca pressão sobre nós para que as amarguras sejam expostas. Para que os azedumes do nosso coração venham para fora e possam ser tocados por Ele. Né? Para que nós possamos vencer a religiosidade. Não foi o que aconteceu com Paulo? Paulo passou por um processo em que ele teve que vencer a religiosidade, porque ele se achava o cara, o perfeito. Imagina, eu não faço nada errado. Eu sou sempre o certo. O meu jeito é sempre o melhor. Eu tenho sempre razão. Não sei se vocês já falaram isso. E o Senhor começa a quebrantar aquele homem. Né? E vocês conhecem a história, ele cai do cavalo, ele passa por todo esse processo, ele fica cego, para ele reconhecer quem Deus era. Deus quebra o orgulho dele, ele se achava, ele, né, se considerava ali o juiz, o dono da razão, o justiceiro. Né? E é dessa maneira que eu vejo Paulo. Então, os processos eles não são para nos castigar, nos humilhar, mas para nos conduzir à cura, para nos conduzir à libertação. Mas nós temos inimigos nesse processo. O orgulho, a incredulidade, a desobediência, a falta de perseverança, a falta de vida com Deus. São inimigos da concretização, da finalização de um processo. Nós resistimos. Vocês já viram aqui nesse período, né? Esse mês eu convidei a Mayra para estar ministrando. Ela falou, não, deixa para mês que vem. Então, mês que vem a Mayra vai ministrar. Mas em todos esses 5 cultos, vocês estão conhecendo um pouquinho dos meus testemunhos. E um dos meus testemunhos era com toda essa resistência, esse argumento com relação ao meu casamento, ao meu relacionamento conjugal. Até que as coisas foram apertando tanto com o meu filho mais velho, que eu precisei ir para um lugar de humilhação. Porque mesmo o conhecimento, a orientação, o ensino, tudo, ai que lindo, ai que maravilhoso, mas eu não me rendia ao ponto em que Deus precisava para tratar o meu casamento, para tratar o meu coração, para quebrar o meu orgulho, para eu deixar de ser crítica, para eu deixar de ser argumentadora daquele jeito, para querer sempre ser do meu jeito. Então meu filho teve aquela depressão, ele passava por aqueles processos, aquilo me angustiava, aquilo me quebrava, aquilo me moía, aquilo me amassava. Eu falei para vocês, eu dormia do lado da cama dele, de mão dada com ele, porque ele era visitado por esse medo, por essa angústia, por crises de ansiedade. De manhã eu tinha que levantar bem cedo, eu já começava a orar, já colocava louvor, eu comecei a clamar, jejuar. O mundo perdeu a cor para mim, porque aquele era um problema tão grande, eu não me conformava em ver o meu filho adolescente daquele jeito. E mesmo assim, muitas coisas eu resistia. Até que as crises foram se agravando, as situações foram ficando mais difíceis. E eu fui percebendo, porque muitas vezes nós achamos que está ruim, mas está bom. Né? A gente não admite que o negócio está caminhando para o fracasso. E aí, até chegar aquele dia que eu já contei para vocês, que eu entendi, né? Eu entendi que toda aquela minha resistência, aquelas brigas, aquelas discussões dentro de casa, causavam um mal terrível para os meus filhos. E aí, que mesmo eu tendo razão, mesmo muitas injustiças acontecendo, eu tendo algumas razões, né? Não todas. Eu, limpando a casa ali, eu disse, Deus,
o que for preciso para ter paz nessa casa, eu vou fazer. Se o meu marido não fizer, eu faço. E daí lembra que é aquela história que eu disse assim, Deus, se for preciso eu lambo o chão aqui. Porque eu estava limpando o chão da cozinha. Então foi o que me veio na mente. E esse dia ficou marcado na minha história. Que foi o dia que eu me rendi e falei, Senhor, eu aceito o processo. Nós estamos errados. Nós precisamos mudar. Nós precisamos se humilhar um para o outro. E largar a mão de ser orgulhoso, resistente, argumentativo, fica achando um monte de razão. Sabe, eu não sei se só eu. Você tem um conflito com o esposo, aí você vai fazendo o serviço da casa e vai fazendo uma lista. Mas isso, mas aquilo, mas olha, mas como tem razão, olha isso, é aquilo. Se é com outra pessoa, a gente vai também fazendo a lista. E a gente vai formando, né, todo um negócio assim, que nem um advogado ali de acusação. E quando a gente tem oportunidade, você vai e lança sobre o esposo. Ou sobre, né, a pessoa, enfim, que a gente está ofendido. E aí, naquele dia, eu me rendi ao Senhor. E eu falei, nós precisamos se unir. Nós precisamos se unir para buscar a cura, a libertação para a nossa casa. Então, ali eu estava passando por um processo em que Deus estava trabalhando o meu orgulho. Que Ele estava mostrando coisas dentro de mim, resistência, rejeições, raízes que precisavam ser tocadas por Ele, né? E lá em Coríntios, então, nós vemos que a transformação é um processo contínuo, né? Um processo de metamorfose, né? Quer dizer, uma natureza contínua de transformação. Como nós lemos no início, de glória em glória, Ele vai nos transformando, vai nos moldando, né? Ali no texto, no primeiro texto que a gente diz, ele diz, e todos nós com a face descoberta, sem máscara, sem cera, sinceridade, transparentes, vamos sendo transformados segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em outras traduções diz, de glória em glória, né? E vamos sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Então, talvez esses processos não façam parte de quem nós planejávamos ser, ou de quem nós queríamos ser, né? Mas o Senhor, Ele está empenhado em nos transformar à imagem dEle cada vez mais. Então, nós não podemos dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, o Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos moldar segundo a sua vontade. Mas isso não é para nos castigar, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Ele quer vida mais abundante. Se nós já temos vida abundante em várias áreas, Ele quer mais para nós, né? E esse processo vai acontecendo dentro de nós, né? Eu marquei algumas coisas aqui, né? Tem pessoas que deixam os processos de lado porque não querem mudar. Judas, ele perdeu a oportunidade de se tornar um grande apóstolo de Deus. A mulher de Ló não quis se expor àquela transformação, àquela mudança, porque o coração dela estava apegado com aquilo que ela vivia. Abraão só conseguiu alcançar todas aquelas promessas porque ele foi capaz de obedecer e deixar a terra e a parentela dele. E a bênção só visitou ele porque ele deixou quem não devia estar com ele. Eu quero abordar isso na conclusão. Mas, então, nós talvez possamos achar injusto, nós também temos dificuldade de entender o tempo. Mas quando que a vitória vem? Mas já deu, mas já aprendi tudo, já me humilhei, já orei, Senhor, já entendi. Ele sabe o tempo. Ele sabe o tempo. Naquele dia lá na cozinha, para mim, eu já estava humilhada, eu já estava contrita, eu já estava quebrantada, eu já andava de hospital em hospital, eu já andava buscando cura, buscando diagnóstico, já tinha gastado o que não tinha. Então eu achava que já tinha passado por tudo, mas ainda tinha exposto. Então o Senhor coloca pressão e dá uma olhada como é que está dentro de nós. Será que chegou no ponto que é necessário? Ele coloca pressão e dá uma olhada. E
costumo brincar com Deus quando estou passando por situações que insistem em não mudar, né? Nós precisamos de uma adaptação toda nas nossas finanças esse ano, porque 2 dos nossos filhos começaram a fazer faculdade. E aí nós colocamos o nosso carro para vender no início do ano. E esse carro não vendia de jeito nenhum. Tentamos vender aqui, tentamos vender para os conhecidos, tentamos vender sozinho. E aí o pastor Marciano falou, olha, leva lá em Curitiba, né? Traz aqui em Curitiba. Tem um irmão que tem loja aqui de carro e aqui é mais fácil o comércio para esse tipo de carro. Levamos agora, vai vender. Nós tomamos todas as providências. Gente, nada de vender aquele carro. E foi passando, né? Fevereiro, março, abril, maio. E nós jejuando, e nós orando. Falei, meu Deus, o que o Senhor ainda quer trabalhar? O negócio foi apertando, irmãos. Porque 6 meses, nós precisávamos daquele recurso. Não tinha como aquilo caber no nosso orçamento. Eu falei, Deus, por que não vende esse carro? O que o Senhor quer nos ensinar? A que ponto que o Senhor quer nos levar? Só que nesse período, a gente foi levando numa boa, né? Uber, carona dos irmãos, e dando risada das dificuldades, né? Mas de repente o negócio começou a irritar. Eu falei, meu Deus do céu, mas é a solução disso. E nós vamos comemorar o aniversário do meu filho agora em julho. Eu estava voltando, a gente saiu comemorar e pagar a conta ali, você já fica pensando nas contas lá, né? E aí, voltando embora, eu falei, Deus, gente, nós precisamos orar e fazer um milagre. E aí eu estava jejuando nos dias da semana, no sábado não ia jejuar, eu falei, Senhor, hoje eu vou fazer um jejum. O Senhor tem que destravar esse escapeta, ou é o Senhor, tem que mudar de ideia, alguma coisa aí tem que acontecer. E eu lembro que naquele sábado ali, eu tive o dia todo aqui na igreja, falei, Senhor, intervenha, Senhor, tenha misericórdia. Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Senhor, aonde o Senhor quer nos levar? Por que não vende esse carro? Né? E, enfim, foi um processo, né? Graças a Deus o carro foi vendido. E a gente já vai receber para poder acomodar todas as coisas. Então, foi um processo que ainda está em conclusão na nossa vida financeira todos esses meses. E, humanamente, nós já tínhamos planejado as coisas. Só que daí, pela demora, foi surgindo outras situações, porque o negócio vai complicando. E o Senhor vai olhando para dentro de nós, como que está o nosso coração. Como que estão as nossas atitudes, né? Então, ali em Mara, aquelas águas amargas expuseram o coração deles. Eles estavam vibrantes, só glorificando a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus. 1 dia sem água, 2 dias sem água, 3 dias sem águas. Chega água amarga. Não, agora não dá, né, Deus? Mas era o processo para expor o interior do coração deles, né? Então, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, né? Então, quando eles estavam prontos a morrer de sede, ou nós estamos prontos para morrer de sede, quando não temos mais escolha, a não ser obedecer. Foi o que aconteceu naquele dia ali na minha cozinha. Eu não tinha mais escolha, né? A psicóloga já tinha dito, olha, existe risco de suicídio, atendam ele. Então as coisas foram se agravando, então eu já não tinha mais escolha, aí eu me rendi e obedeci, né? Ali em Mara, Deus os testou, os pôs à prova, e deu ordenanças para eles e disse, se vocês me obedecerem. Ele deu decretos para eles, vocês viram uma sequência do texto ali, que era para haver, então, obediência, né? Então, que nós possamos olhar para dentro de nós e Deus ele vai querer identificar. Deixa eu ver o que está causando esse azedume. Né? Será que é a crítica? Será que é a falta de perdão? Será que é a reclamação, as culpas, a falta de disposição, a preguiça? Né? Então, se submeta ao processo até que o Senhor traga os benefícios, né? Como aconteceu ali com Moisés, né? Então,
cada um de nós sabe se nós vamos reclamar, murmurar ou vamos nos submeter ao processo. A Bíblia fala em tudo dai graças. Não quer dizer que você tem que dar graças por tudo, mas em tudo. Senhor, estou com essa dificuldade, né? Mas, glória a Deus. Senhor, nós estamos passando por essa fase, mas glória a Deus, né? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 4, 15 ao 18. 2 Coríntios 4, 15 aos 18. E diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, né? Então, talvez nós precisemos abrir mão das coisas, mas tem algo muito melhor para nós à frente. E a segunda e última parte aqui que eu queria compartilhar com vocês é que o processo é que vai trazer o progresso para as nossas vidas, né? É esse texto aí que nós lemos. Então, as aflições, elas podem parecer pesadas, dolorosas, nós não temos perspectivas, né? E nós vemos que José passou por isso, Abraão, Moisés, Esther, Paulo, como eu citei aquela hora, né? E eu queria aqui citar esse exemplo de Abraão, né? Deus dá uma direção para ele e fala: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei e tal. Então, ele obedece, mas ele fica meio inseguro, então vou levar meu sobrinho para dar um apoio. E ali nós sabemos que começa a haver conflitos, dificuldades, e então o Senhor direciona ele novamente para algo que ele já tinha que estar obedecendo. Ele achava que estava obedecendo completamente, mas Ló não devia estar ali com ele. Então ele despede, e nós imaginamos que isso não foi assim tudo bem, porque ele chega ao ponto de dizer: olha, o negócio é o seguinte, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá. E há aquela separação. Depois que ocorre isso, o Senhor então já mostra ali para ele: olhe para lá, olhe para todo o horizonte, isso, aquilo, essa é a terra que eu te dou. Ele já estava na terra da promessa, mas ele não conseguia enxergar, ele não conseguia perceber, viver, desfrutar, porque ele estava em desobediência ainda com aquilo que o Senhor tinha ordenado. E muitas vezes essas desobediências são por causa dos nossos argumentos. Não, mas não tem que ser assim. Irmãos, tem que ser do jeito que Deus quer. Porque cada um, ele vai moldar de um jeito. Talvez ele peça para nós coisas que para o outro ele não vai pedir, mas é porque Deus conhece o interior, o coração e o futuro de cada um. Quanto maior o propósito, maior o processo, e dentro dos processos tem os outros processos, né? E assim nós vamos caminhando com o Senhor. A Bíblia fala ali também, né? Ali no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, não lembro se é Êxodo, que diz assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Mas o Senhor está conosco, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos animando, Ele vai nos dando graça, Ele vai mostrando o caminho para nós, né? Então, Deus molda cada um do seu jeito, né? Cada vez mais a nossa essência vai sendo transformada. E aquela hora eu ia falar, acabei esquecendo, que às vezes eu brinco com Deus e digo: meu Deus, Senhor, como eu sou resistente, como eu sou perebenta, para o Senhor passar por tanta coisa de cura. É porque realmente eu não me conhecia. Porque tanta coisa, é porque então tem tanta coisa dentro de mim, porque senão eu já estaria lá na frente. Falei: Senhor, então me limpa de uma vez, me cura, para que eu possa chegar a esse destino que o Senhor tem. E vamos se rendendo. E esse se render muitas vezes é se humilhar. Esse se render muitas vezes é pedir perdão. Esse se render às vezes é abrir mão de algo, né? Abandonar talvez outra coisa. E assim o Senhor vai mudando talvez a nossa forma de pensar. Talvez algumas coisas que nós tínhamos já
uma mentalidade, o Senhor quer trabalhar, porque Ele conhece lá na frente, Ele quer moldar o nosso caráter para suportar aquilo que Ele tem para nós. Talvez Ele quer trabalhar o nosso coração, né? Eu lembro o testemunho da Dev, né? Que ela fala que eles começaram a pastorear muito cedo e aquela igreja explodiu, aquela igreja cresceu, eles tinham escola, eles tinham empresas, eles tinham revista e eles se tornaram muito conhecidos e muitas vidas foram alcançadas. E de repente sobreveio sobre o ministério deles acusações falsas, traições e uma série de coisas que destruiu o ministério deles terrivelmente. Eles precisaram sair de lá, saíram humilhados porque alguns sabiam da verdade, outros duvidavam. E eles estavam fazendo tudo corretamente, só que o Senhor tinha algo tão grande para eles, que o caráter deles precisava ser conformado, conforme o desejo do coração de Deus, para que eles suportassem aquilo que viria. E hoje, ela e o seu esposo são mentores de grandes líderes no mundo inteiro. Né? Eles se tornaram uma referência a nível mundial. Talvez lá, quando eles estavam passando por isso, eles achassem que aquilo era uma grande injustiça e aonde que estava Deus. Ela passou recentemente por um câncer. E essa mulher enfrentou isso de uma maneira tão serena, tão maravilhosa. Né? Agora ela está curada, já está com o cabelo grande de novo. E você olha, meu Deus, que coração. Eles já vêm de geração de famílias cristãs, já têm todos os filhos, netos, genros, noras envolvidas no ministério. Mas o coração. O Senhor, Ele quer saber como que está a motivação, a intenção do nosso coração. Não é o externo, Ele quer revelar o interior. Jesus falou que não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai. E muitas vezes nós nem conhecemos o que tem dentro de nós. Então o Senhor permite ser exposto, que você até se assusta. Meu Deus, de onde que veio isso? Onde que veio isso, né? Eu lembro de um pastor, ele foi no encontro de cura, e estava no meu grupo no Dumário, e tinha ali diversas pessoas, assim, pastores, e não queriam, e não aceitavam, e cada momento de grupo era um argumento com isso, argumento com aquilo, que eu não aceito isso, porque eu não creio aquilo, porque não sei o quê, porque aquilo, não sei o quê. E falando lá da ministração, eu falei, meu Jesus do céu, tenho que me levantar daqui, vou chamar o pastor Francisco, socorro, vou sair correndo. Gente, foi tão difícil. E um desses pastores, ele continuou até o fim daquele jeito, e foi brabo, e orgulhoso, e batendo o pé embora, e não sei o quê, e foi lá, e reclamou para a liderança, e foi aquele auê. Passado uns dias, aconteceu alguma coisa na casa, aquele homem teve um ataque de fúria, quebrou as coisas, louqueou, deixou todo mundo de cabelo em pé. Precisou tudo isso acontecer na casa dele, aí ele voltou lá. Gente, tem alguma coisa dentro de mim que tem que ser tratada. Isso não está normal. E aí ele foi para a cura de novo, né? Amém, aleluia. Mas que nós possamos já ir rapidinho, Senhor, o que precisa ser curado, né? Abraão, ele experimentou grande prosperidade. Experimentou, então, as promessas se concretizaram na vida dele, porque ele obedeceu, né? E lembram lá, né, do que aconteceu com Saul, quando ele é confrontado pelo profeta. O Senhor diz ali para ele, né, através do profeta, olha, o Senhor não está preocupado com sacrifício. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós estarmos na igreja, nós termos aceito Jesus, nós termos uma longa caminhada com Deus, não significa nada. Que às vezes nós achamos que pelo tempo de conversão, não tem processo nenhum. Mas olhe para si mesmo, será que não tem nada para ser aperfeiçoado pelo Senhor em nós? Ou já brotou as asas, já está quase subindo para o céu, de tão santa. Que nossa, né? Perfeição, né?
Nós mulheres muitas vezes somos as donas da verdade. E eu vejo o Senhor fez esse processo em mim, né? Eu era, não que eu ainda não seja argumentativo, faz parte da minha personalidade, mas eu era tão crítica, tudo eu tinha uma opinião, eu ficava observando e achando isso daquilo, achando aquilo daquilo, achando outro. E o Senhor foi aquietando, acomodando tanto, me quebrantando, vendo as minhas feridas, as feridas das outras pessoas, e eu fui me aquietando. Até eu estava conversando com a minha filha Beatriz, porque essa semana do SDA, né, Semana de Avivamento, está tendo culto, um dia em cada igreja dos jovens, né, desse movimento de jovens pela unidade. E aí eu falei, ela veio, comentou algumas coisas e tal. Eu falei, Bia, toda vez que nós formos numa igreja, num momento de ministração da palavra, nós vamos ali para receber. Independente da nossa forma, do nosso jeito, do que achamos certo, do que achamos errado, abrir o coração, se expor àquilo que o Senhor tem, porque nós não bebemos das fontes que nós não reconhecemos. Então, se você tem esse coração endurecido, muitas vezes você não consegue receber. É o que acontece muitas vezes com os nossos filhos. Nós aconselhamos, eles não nos ouvem. Às vezes alguém lá de fora fala alguma coisa, eles ouvem aquela pessoa, o mesmo que você falou. Por quê? Porque não se sente aceito por nós. Então, eles vão ouvir quem eles se sentem aceitos, né? Então, isso aconteceu com Abraão. Deus precisou tirar ele, alterar o meio, tirar ele do meio da família, tirou ele da zona de conforto dele. Levou ele para um outro lugar que ele não conhecia. E o Senhor deseja que nós confiemos nele. O Salmo 37, 3, 4 ali, um salmo que marcou muito a minha vida, e ele diz ali, né, se não me engano no 5, ele diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. O Senhor não quer que a gente se volte contra Ele. O Senhor quer que nós dependamos dEle, que nós confiemos nele. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé, né? Então, os processos, eles vêm para nos ensinar a confiar em Deus, né? Ele quer nos levar a olhar para cima, a fitar os olhos em Jesus, a olhar para os montes. Então, processos nos levam ao propósito, né? Processos nos levam ao crescimento. Processos trazem progresso, né? Uvas esmagadas que trazem o vinho. Diamantes se formam sob pressão. Sementes crescem na escuridão. Então essa frase diz assim: sempre que se sentir esmagado, pressionado ou no escuro, sem direção, né? Você estará em um poderoso lugar de transformação. Então, honre o processo, né? Honre o processo. Para finalizar, eu quero pedir para a Laura abrir para mim lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, para nós lermos juntas aqui, né? Lá em Provérbios 16, 9 diz assim, que o Senhor determina os seus passos, né? E quer dizer, em meio aos processos Ele vai nos direcionar. Vamos ler juntas aqui? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Até o 11. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Quer dizer, aquilo que o Senhor fizer em nós, tocará a vida de outras pessoas, né? Não se tem óleo se não tiver as azeitonas também esmagadas. E o Senhor quer que o óleo do Espírito Santo toque as nossas vidas. Esse é um texto tremendo da palavra. Então, eu não sei em que fase dos processos você está. Talvez você esteja numa fase de vitória, tranquilidade, de progresso, né? Talvez esteja numa fase que você não entendeu ainda o porquê,
mas que nós possamos nos submeter. E eu quero trazer aquele texto ali novamente, que nós lemos no início de Êxodo, que o povo está diante do mar, não tem saída, né? Talvez a gente não queira admitir, mas a gente vai se aproximando, a pressão vai acontecendo, às vezes a gente tem que estar lá, a ponto de se afogar, para daí olhar para o alto, para aí se humilhar. E hoje eu quero convidar cada um de nós para isso, falar: Senhor, eu aceito os processos da minha vida, então eu quero aprender, eu quero que o Senhor me molde, eu quero que o Senhor me transforme, eu não quero apenas alcançar a vitória, mas eu quero esse amadurecimento. E um dos textos mais lindos, né, da palavra é esse texto que fala, né, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor, o que é? Além de vencermos os processos, nós saímos melhor do processo do que quando nós entramos. Quando termina a luta, nós não somos as mesmas, nós somos aperfeiçoadas, amadurecidas, transformadas. Então, que nós sejamos mulheres transformadas pelos processos divinos, que nós deixemos a mão dele nos tocar, nos conduzir, nos moldar, quebrantar o nosso coração. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado o Senhor não resiste. Então, você já pensou nisso? Se muitas vezes você não está ouvindo a voz de Deus, parece que você está sentindo uma resistência ali, talvez não alcançou o ponto de contrição necessário, de quebrantamento necessário, né? Talvez nós estamos resistindo, mas essa é uma noite que o Senhor quer liberar vitória para nós. Foi essa palavra que nós recebemos, há um motivo pelo qual o Senhor trouxe essa palavra até nós, né? Os processos vão nos levar aos milagres, às vitórias, né? Depois das provas nós seremos aprovados e sempre cada vez melhor, né? Assim nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero convidar então vocês a estarem adorando a Deus aqui. E enquanto isso eu queria que você pensasse, refletisse, se você está passando por algum processo talvez doloroso, talvez de resistência, talvez de escuridão, talvez você não entenda, talvez de estagnação. O Senhor deseja te redirecionar de novo. O Senhor quer te colocar no caminho do progresso novamente, para que você alcance a vitória, para que você alcance o teu destino profético, para que você possa alcançar a concretização da promessa. E então eu quero convidar, se você deseja isso, né? Eu quero te convidar aí você sair do seu lugar, e enquanto você se direciona aqui para frente, que os teus passos sejam essa resposta, essa ação de fé diante de Deus, e diga: Senhor, eu me submeto aos teus processos. Senhor, eu estou na escuridão, mas eu quero que o Senhor traga a sua luz. Senhor, eu estou sendo esmagado, mas eu sei que o Senhor está forjando algo em mim. Senhor, não teve saída ainda, está difícil, o Senhor pode me dar a tua força, o teu renovo. Ele já tem liberado, é que muitas vezes nós não percebemos, mas você pode dizer: Senhor, libera mais graça para mim suportar isso. Senhor, me conduz, né? A fé, ela não é um caminhar no escuro, mas é você ter certeza dessas tuas pisadas, sem mesmo você enxergar o que está diante da frente. Você saber que se tiver abismos diante de você, Deus vai criar um caminho e vai criar uma saída, assim como Ele criou para o povo de Israel ali diante do mar. Não tinha solução, mas o Senhor falou: eu crio uma solução. Não tem chance de mudança. Eu sou aquele que transforma qualquer situação. E talvez tenham coisas na nossa vida que tenham acontecido que nós não entendemos o porquê. Talvez perdas, talvez luto, né? Eu também já perdi a minha mãe, já perdi o meu pai. E você se coloca naquele lugar e pergunta o porquê. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Então nós precisamos só confiar. Então talvez você precise vir à frente e dizer: Senhor, eu confio em Ti.
E eu quero, em meio a esse vale, descansar em Ti. Fazer como a águia, em meio às tempestades, ela, em vez de se debater, ela estende as asas e ela aproveita para planar. Em meio àqueles ventos fortes, ela descansa. Enquanto o louvor está aqui adorando, eu quero que você converse aí com o Senhor. E depois eu quero que você se dirija aqui para nós orarmos rapidamente com vocês. Eu quero que as líderes e as diaconisas venham aqui, aquelas que puderem, rapidinho. Podem vir as irmãs da intercessão, as diaconisas líderes, para nós orarmos. O Senhor tem cura para nós, né? Aquele texto ali diz que Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos restaura, Ele nos ampara.